3, 2 não tem muito... Professor, como é que fala isso aí? É diagrama de Veitch-Carnot, né? A gente costuma falar só, tá escrito aqui, né? Mas a pronúncia seria Carnot mesmo. Beleza, valeu. Embora tenha 2 nomes aqui, o comum é falar diagrama aí de Carnot, que é uma maneira de simplificar, então, para algumas variáveis. O que seria isso, né? Eu tenho um diagrama, um mapinha para colocar minhas saídas, né? Quando eu falo em 2 variáveis, não tem muito o que simplificar, né? Pela álgebra comum mesmo, a álgebra de Boolean, no caso, comum não, não tem muito segredo, porque eu tenho 2 variáveis só, eu consigo enxergar a simplificação. Mas existe essa técnica de colocar aqui as saídas, então eu vou ter uma tabelinha, coloco as saídas num diagrama desse, que seria uma outra tabela, mas só com as saídas. E essas saídas a gente permite a simplificação. E aí o que seria isso? Se eu tiver esse caso, por exemplo, né? Aqui, claro, para 2 variáveis fica simples, porque eu tenho uma saída só. Então, eu tenho um dos casos aqui que é só quando esses 2 é 1. Se eu for usar aquela outra técnica que a gente estava usando, vai ser colocar saídas para 1. Então, eu tenho aqui, basicamente, eu tenho A vezes B. Esse é o meu circuito. Aqui não cabe nem simplificação, porque, né, só tem isso aqui. A vezes B já tem a saída. Então, essa tabela já está aí, a porta lógica AND, no caso, já resolveria. Mas se eu for usar o diagrama, eu transfiro as saídas para o diagrama, né? Nesse caso aqui, a saída é simples, mas eu transfiro. Então, o que eu faço? Aqui ficou a imagem, não ficou tão boa, mas eu tenho aqui, fazer aqui essa transferência aqui, né? Eu teria aqui que colocar as saídas aqui, somente as saídas, e nesse caso identificar onde que é meu 1. Eu só tenho um aqui. Então eu vou ter praticamente o cruzamento de A com B. Então meu resultado aqui já é aqui A vezes B. Mas se eu tivesse, né, vez esse zero aqui, fazer uma outra saída aqui, colocar aqui uma outra saída. Eu tenho aqui 1, 0, 0, 1, por exemplo. Então eu vou ter mais um número 1 aqui na minha entrada. E aí eu vou conseguir identificar. Nem sempre, aqui nesse exemplo agora, não vai caber uma simplificação. Se eu colocar um aqui, a técnica em si diz circular os agrupamentos. Aqui não está agrupado. Mas isso aqui é o conjunto de A barra e B barra. Então eu teria aqui, né, A vezes B não, A barra B barra, mais esse outro A, B. Até aí não mudou nada. Você fala, bom, eu não preciso desse quadro para achar isso aí. A diferença é quando a gente tem situações que cabem simplificação. Vou apagar esse aqui. Então, onde vai caber simplificação e a gente vai poder enxergar por aqui. Por exemplo, quando eu tenho... Deixa eu apagar mais um pedaço aqui. Vou aproveitar a mesma tabelinha, então eu estou mudando a saída aqui para usar a mesma imagem. Então eu tenho uma saída aqui que eu vou ter 0, 0. Nesse caso aqui, se eu pegar essas duas saídas pela técnica anterior, né, então a ideia é a gente comparar. Se eu usar a técnica anterior, eu tenho que pegar o quê? O primeiro lá, que é o A barra vezes B barra, mais A barra
vezes B. Aí eu tenho essa situação aqui pela álgebra de Boole, né? E aí aqui eu consigo fazer a simplificação. Como é que vai chegar aqui? A gente estou fazendo sem o diagrama, né? Estou fazendo pela álgebra. Aqui eu tenho como colocar em evidência. Então eu tenho aqui o A barra está nos dois, e eu posso colocar aqui B barra vezes B barra mais B. E aí eu vejo que isso aqui eliminou, porque isso aqui é 1, e o meu resultado, ou seja, a minha saída, né? Aqui, S2 ali. Só sobrou a barra. Isso aqui, fazendo a simplificação com as regras que a gente viu na aula passada. E aí tem sentido? Bom, B não está fazendo diferença na minha saída, né? E o A barra é exatamente minha saída. Se eu pegar o A e inverter, dá a minha saída. Então, dá para perceber que está certo, né? Aqui não cometi nenhum erro algébrico no caminho. Confiro lá e falo, não, se eu colocar a barra, dá a minha saída. E como é que eu faço no diagrama? Como é que seria no diagrama? O primeiro aqui, né, eu vou colocar só as saídas, né? Então aqui, tá, o apóstolo, vou colocar a barra aqui, mas não se usa as duas notações, tá, mas só para ficar igual de cima. Né? A gente tem que é essa primeira saída, que seria na posição a barra B barra, aqui é a barra B, né? Então, tem 1, 1, 0, 0. Então, só coloquei as minhas saídas nesse quadro. E aí, eu agrupo, né, circulo, na verdade, os grupos na vertical ou horizontal, diagonal não. Eu vou circular, eu vou agrupar esses dois aqui. É uma maneira de enxergar o agrupamento, diferente de enxergar na tabela. Quando eu circulo esses dois, eu vou verificar dentro desse grupo as regiões que foram eliminadas. Né? Então, se esse círculo está nas duas aqui, no A barra e no A, ele eliminaria o A. Mas ele não está, ele está só em A barra. Então, eu começo com a expressão A barra. E eu vou verificar o B. O B, a região do B barra e do B, né? Do B barra é... Deixa eu mudar a cor aqui para a gente enxergar aqui. B barra é essa região toda aqui para baixo. Isso aqui seria o B barra. E do B, eu vou ter outra região aqui. Então, como esse círculo está nas duas, o B foi eliminado. Então, a resposta sai direta. Eu não faço as operações. Claro que aqui a gente fez as duas só para enxergar. Mas a minha resposta aqui, minha saída 2 aqui, já é o A barra. Então, é uma maneira de enxergar a simplificação sem passar por esse processo de simplificação com a álgebra. Aqui eu uso o diagrama para sair direto a simplificação. Se usou o diagrama e aqui ainda sem enxergar, aqui não, só tem uma, né? Não tem como simplificar mais, mas se usando o diagrama aparecer uma simplificação, é porque algo no diagrama não foi feito corretamente. A gente vai ver mais exemplos. Para 2 casos a gente consegue, fica legal que eu consigo comparar, mas eu usei 2 técnicas para enxergar que a minha saída é igual à barra mesmo, né? Então, primeiro eu poderia não enxergar. Aqui, como é duas entradas e uma saída, é mais fácil de a gente enxergar, mas aqui a gente usa uma técnica, então a primeira parte é a técnica de simplificação por álgebra de Boole, que chega num resultado, e aqui a gente usa o diagrama aqui de Carnot, que chega no mesmo resultado. Não necessariamente vai chegar sempre no mesmo, né? Você pode chegar em resultado diferente que vai ser equivalente, ele vai bater com a tabela. Nesse caso, como é uma tabela simples, vai ter que bater aqui também, né? Mas nesse caso fica igual, exatamente igual.
Mas nem sempre. Às vezes aqui você não consegue chegar na simplificação que chega aqui. Algebricamente pode forçar a chegar, mas às vezes não, né, forçar assim, você pode fazer um caminho para chegar. Mas como eu não tenho caminho só para simplificar, então pode dar alguma diferencinha. Nesse caso, exatamente igual. Então, essa outra técnica, uma não utiliza a de cima. A álgebra de Boole é uma, mapa de Carnot aqui, ou diagrama de Carnot, é outra. Então, aqui eu usei duas variáveis. Então, para qualquer tabela aqui, eu poderia usar esse mesmo esquema. Sempre observar as entradas e saídas. E aqui é só saída, porque a entrada aqui já está na ordem. Então, essa tabela aqui tem que estar na ordem do binário aqui, no caso aqui 0 a 3. Tem que estar na ordem, porque as saídas vão ser colocadas na tabela na ordem correta. Então, não posso fugir. Aí eu tenho aqui a sequência que seria isso, né? O 0, 1, 2, 3. Aqui ficou 1, 2, 3, 4. Aqui está começando do 0. Então, aqui ficou, o primeiro tá errado aqui, né? Era para ser 0. Contando o primeiro, né? Eu tenho 4 casos, mas aqui contando do 0. Mas essa é a sequência, né? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. A tabela é montada a partir das entradas, mas aí eu só transporto as saídas, para ficar mais simples a enxergar, né? Pedro levantou a mão, pode falar, Pedro. Professor, tipo assim, você tem quando você tem mais, como que fala, mais coluna na tabela, vamos por A, B, C, D. Como que a ordem mesmo fica, tipo assim, na primeira? É 2 zeros, 2 1. Sim. Não, se eu tiver mais, eu vou ter aqui na frente com 2 e 3, aí a tabela vai mudar. Não, é tipo assim, eu quis dizer, vamos supor, você tem A, B, C, D. Aí no A é 0 0 1 1. No B tá 0 1 0 1. Entendeu? Tipo assim, como que é só a ordem que eu esqueci de como que é essa ordem, entendeu? Que no primeiro tá 2 zeros, 2 1. Aí no segundo tá intercalando. Sim. Entendeu? Entendi. Se você for montar a tabela, né, que você fala assim, posso ter as saídas e ter aqui, deixa eu voltar lá, né? Como é que eu monto a Doutor, tabela de entradas, né? Foi essa a Isso. sua pergunta. Aqui é só seguir, na verdade, poderia ter. Deixa eu apagar esse pedaço aqui para a gente se enxergar a ideia aqui, né? Eu tenho só o AB, então eu começo pelo menos significativo aqui, ó, 0, 1, 0, 1, alternando de 1 em 1. O segundo eu estou alternando de 2 em 2. Se eu tivesse mais uma coluna, eu ia alternar 4 em 4. E assim por diante. 8 em 8, 16 em 16, sempre o dobro. Então, se eu tivesse mais uma entrada aqui, a gente vai ver o caso com mais uma entrada, eu vou continuar aqui a sequência, né? O menos significativo. Isso já vai ser automaticamente a sequência crescente binária, né? Isso aqui vai ser automático. Se eu tiver mais uma aqui, eu vou colocar o quê? 0, 0, 0, 0. Veja que aqui eu só tinha 1, aqui eu tenho 2, aqui eu vou ter 4. É 1, 2, 4, 8, é sempre o dobro. E vou continuar aqui. E 1 aqui. professor, O primeiro foi alternado. Pode falar. não, só para avisar que o João Vitor, ele mandou mensagem no meu PV falando que ele não conseguiu, ainda conseguindo acessar a aula porque a internet 4G dele caiu. Só para avisar mesmo que ele pediu. Sim. Não, mas beleza. Se ele conseguir até o final aí, já tem ali a presença. Se não conseguir, depois eu anoto também. Aqui. Vou anotar aqui só João Vitor, para não esquecer. Mas, voltando aqui. Então, aqui formar a tabela, você pode formar dessa forma, né? Sempre menos significativo. 0, 1, 0, 1, sempre alternando de 1 em 1, alterna de 2 em 2, 4 em 4. O legal é que isso já sai na ordem. Né? Esse aqui, né, eu tinha o 0, 1, 2, vai até o 3. E continua aqui, até o 7. Se eu tiver mais uma entrada, eu consigo até o 15. Fazendo dessa forma, ele já sai crescente. Se você pegar qualquer número aqui, converte lá o binário para o decimal, a gente já vai ter o número na ordem. Não sei se consegui responder a sua pergunta, se era exatamente isso. Era assim, professor. Obrigado. Beleza.
Então, o que eu posso agrupar, né? Essa é uma técnica aí, a gente vai testar, né? É uma maneira de fazer mesmo, é uma receita quase, né? Você segue e dá certo. Mas tem umas regrinhas, né? Eu posso agrupar pares, né? Quadras, pares, ou só o termo, né? E eu não posso fazer na diagonal. Então, se tiver tudo 1, por exemplo, nesse com 4, com só 2 entradas, tudo 1 significa que eu não tenho circuito, né? Qualquer entrada é 1, eu ligo direto, não tenho circuito nenhum. Ou seja, dependendo da entrada, eu quero que a saída seja 1, então eu ligo direto. Mas é claro que isso pode ser um trecho, né, do projeto, então é válido observar que isso pode ser feito. Eu posso fazer os pares, que são, né, as minhas horizontal ou vertical. Se aqui, por exemplo, aqui eu pulei. Qual que seria a região? Se isso aqui, não tenho mais a tabela aqui, mas minha saída está aqui, significa que é igual a A. Que ele circulou a região do A. E a região aqui, e não circulou a região do A barra. Então ele pegou só um, esse conjunto está em A e aí já resolveu. Se eu tiver circulado aqui, esse conjunto está só em B barra, porque ele eliminou o A. Ou se tiver esse caso que ele acabou circulando os dois. Então aqui ele está em B barra, está em A barra. O resultado seria a soma desses dois. Quando eu tenho 2 círculos, quer dizer, eu não simplifiquei tanto, porque um círculo só seria melhor, mas é que não era possível. O resultado aqui seria para um círculo a barra, seria melhor puxar de lá, né? Que eu puxei do meio, ficou, parece, não sabe de qual que vai, né? E mais P barra. Seria essa a minha resposta para essa situação aqui, que seria lá a minha tabela. Se eu escrevo rápido aqui no negócio, ele fica quadrado na mesa aqui. Bolinha fica um quadradinho. Então, se eu tenho essa situação aqui, minhas entradas são aquelas, minha saída vai ser o quê? E 0. Então, qual que é a minha resposta para isso? Posso fazer toda a álgebra para chegar para a simplificação, ou jogar aqui e já enxergar que eu tenho a barra mais B barra, e aí eu não preciso de todo aquela simplificação por álgebra. Quando eu jogo no mapa, já sai direto. Então ele soma os dois para dar essa situação aqui, né? Então, só aqui quando eu tiver na última linha que vai dar 0, né? Qualquer uma das outras dá 1, e esse resultado, né, essa expressão vai bater com isso. Professor, pode falar. Uma dúvida em relação a exercício ou prova que o senhor for passar. Se a gente pegar um circuito para simplificar ou buscar a equação dele, né? A fórmula dele lá. O senhor vai especificar quando o senhor quer para um meio ou para o outro? Ou vai ter exercício que sim? Na sequência dos exercícios que a gente vai colocar, sim, vai estar especificado qual que seria. Se não tiver especificado, você vai fazer pelo que você achar mais fácil, né? Que vai acabar sendo esse mapa aí. Se for 2 variáveis, qualquer um é fácil aqui, né? Se for 4, aí já esse já fica mais eficiente. Então, vai depender. Se for, no meu caso aqui, eu vou especificar os exemplos que vão ser aí tarefas que vai ter aí algumas simplificações. Beleza. Então, se o senhor não especificar no enunciado, eu posso só... Faz o que quiser. Se não tiver especificado, você usa, né? Se o pedido é simplificar, você simplifica da maneira que você achar mais simples. Né? Tranquilo, professor. Obrigado. Alguns casos, por exemplo, esse aqui que eu tinha postado, não vai... Nenhum das situações é possível simplificar. Porque eu caio numa situação onde eu não consigo colocar nada em evidência, caio aqui que não circulou nada, não agrupou nada. Por quê? Porque esse caso realmente não permite simplificação nenhuma. O circuito já é esse, né? E não tem o que fazer. Mas aí a gente faz e consegue enxergar, né?
aqui tá um pouquinho do que eu falei, né? Tem a sequência do procedimento, né? Então, a gente efetua a simplificação agrupando os termos do diagrama, né? Onde tem blocos valor 1. Então, agrupo onde tem saída 1. E aí é parecido com o que a gente tinha feito antes, né? A gente se importa mais com um e ignora o outro, porque o que eu quero é a saída 1, automaticamente o que sobrar vai ser o 0. Não posso selecionar na diagonal, né? Ele tem que estar ligado aqui, cada célula 1 deve estar ligado com pelo menos um agrupamento. Então, ela pode estar ligada com pelo menos um, pode ser mais de um, né? Esse exemplo anterior está mostrando aqui. Esse 1 está ligado em mais de um agrupamento. Não tem problema, porque aí simplificou mais. Se eu pego um agrupamento e depois deixo um sozinho, eu aumento minha expressão. Então, mais de um agrupamento é um dos objetivos, né? Quanto maior o bloco, melhor a simplificação. Se eu puder selecionar um bloco maior, então você vai preferir quadra, dupla, ou dupla aos termos, né, que são um só. Sempre tentar um agrupamento maior. As células é potência de 2, né? Então eu tenho agrupamento de 6, é sempre 2, 4, 16 seria para caso de 4 entradas, mas já acabou. Né? E é tridimensional, isso aqui também a gente vai ver que nos mapas maiores, né, de duas variáveis, a gente não enxerga isso, né? Mas nos mapas maiores a gente vai ver que é tridimensional, ou seja, essa ponta aqui está ligada na outra ponta também. Mas quando eu tenho 2, né, eu circulo por dentro mesmo. Mas se eu tiver um mapa maior, a gente vê que eu posso agrupar as laterais aqui, desde que não seja na diagonal. Né? Posso agrupar a parte de aqui está grudado com né, a parte daqui está grudado com essa outra parte, a parte de cima está grudado aqui com a parte de baixo. Mas isso em duas a gente não enxerga, a gente vai enxergar mais nos outros mapas. Professor, quando eu tenho 3 já é possível. Pode falar. o senhor pode só voltar de novo no exemplo da segunda variável lá rapidinho que o senhor tinha feito? Só para eu fazer uma pergunta só. Eu acho. Isso aqui. Não, mais para frente, mais para frente. É que tem isso, nessa daí. Aí ficaria A barra B barra mais A barra B mais A B barra, seria isso? Usando a outra técnica, você diz, né? Isso. Que aqui já sai o resultado. Sim, seria o A barra, né? Para dar isso aqui, A barra B barra mais A barra B mais A B barra. Aí, tipo assim, eu tava tentando simplificar. Com esse daí, eu não tava conseguindo chegar no A barra mais B barra, entendeu? Porque aí você colocaria em evidência o A barra, certo? Para simplificar. Sim. Então, às vezes você não consegue chegar, mas aí como é que você vai meio que forçar a situação, porque você já sabe o resultado, né? Mas usando a álgebra. Porque vai cair naquelas identidades auxiliares ou no próprio teorema de Morgan, que a gente viu na aula passada. Então, você não cai direto nisso aqui. Você cai numa simplificação um pouco maior, e aí, fazendo um caminho pelos teoremas, você pode chegar nessa aqui, ou às vezes o caminho que você faz não chega. Então, fazendo algumas tentativas, você pode chegar nessa daqui. Dá para provar que uma é igual à outra, mas às vezes não sai direto. Tá, E então. aqui ele vai eliminar uma parte, aí tem que pegar aquela tabelinha, né, das identidades auxiliares e olhar se tem alguma coisa onde você chegou, se você consegue simplificar. Depois até a gente faz alguns exemplos que a gente vai ver esses dois caminhos. Mas veja que pelo mapa é bem mais prático, né? Só que tem um problema. Quando a gente passa de 4 variáveis, já fica de fazer também. Né? Mais de 5 é impossível. Né? Mapa que é mais fácil fazer a simplificação aqui. A gente vai ver alguns exemplos um pouco maiores, né? Esse aqui eu tinha mostrado, né? Construção para os grupos. E aí, se eu tiver maior, um pouco maior também, né? Eu costumo dar, eu acho que isso é interessante, é legal olhar, mas assim, algumas coisas decorar
eu considero inútil, mas é claro, se você for fazer uma provinha, um concurso, alguma coisa, aí você tem que decorar. Mas, por exemplo, a forma que é feito esse mapa, se eu peço em prova, eu dou isso aqui, porque você vai pegar em algum lugar na hora de fazer isso na prática. Agora, quem for fazer, vou fazer um concurso, uma prova, alguma coisa específica, eu não cobro decorar isso, porque bobeira, para mim é bobeira. Mas você tem um formato específico aqui para 3 variáveis e uma ordem específica para colocar as saídas. Então, o exemplo aqui, né, onde eu tenho a sequência, aqui na verdade não tem a saída aqui, eu só estou mostrando a ordem, né? O mapa foi feito a partir aqui das saídas e no caso de 3 variáveis não está na ordem certinho, tem o 0, 1, 2, 3, pulou, né, trocou a ordem. Dá para deduzir isso porque, né, se eu pegar o primeiro caso, o primeiro, né, chamo de primeiro até reler, caso 0, é 0, 0, 0. Por que ele está aqui? Porque é o cruzamento de A barra, B barra, C barra. É realmente o 0, 0, 0. Aqui é a mesma coisa, cruzamento de A barra, B barra, C. Então, eu tenho A barra como 0, B barra, né? Então, tenho 0, 0, 1. Agora, nesse caso aqui, eu tenho 0, 1, 0. Para cruzar A barra, B, C barra, eu pulo essa célula aqui, vem para essa. É o meu caso, né, 2 aqui. A barra, B, C barra. Então, isso aqui, claro que essa sequência, você fazendo uma, 2 vezes, você acaba decorando o esquema aqui, né? Porque os 2 últimos, ele troca a ordem. E isso é para permitir que o agrupamento dê certo na criação aí desse mapa. Então, independente do que a gente coloque nas saídas aqui, essa sequência, eu preciso respeitar as entradas, né, com o mapa. Então, eu sempre preciso colocar as entradas na ordem. Aqui está, né, são os casos, que é até a nomenclatura do livro, mas aqui também é o decimal, né, de 0 a 7. Está na ordem aqui. Tem que colocar realmente nessa ordem. Então, o jeito de agrupar é semelhante, né? Agrupar tudo. Claro que tudo não teria sentido, vai dar 1, né? Mas eu posso agrupar aqui na horizontal. Agrupamento potência de 2, né? Então 4 eu posso. É tridimensional, então eu posso pegar quadras pelas pontas também. São os agrupamentos possíveis, vai depender da saída. Posso coisa desse tipo, eu não posso juntar na diagonal. Diagonal não posso, mas fazer o agrupamento de 2, considerando a parte tridimensional, eu posso. Né? Ou seja, essa parte aqui está ligado nessa parte aqui, os 2 estão um do lado do outro aqui no mapa. E aqui está no meio. Né? E aí o que seria nesse caso aqui, né? Nessa simplificação aqui, eu teria, né, as regiões, eu sempre tenho que olhar as 3, né? Aqui eu tenho 3 entradas, eu tenho que olhar as 3 e ver qual que eliminou, se eliminou uma ou 2, né? Ou as 3 não vai aqui só se eu circular tudo, né? Mas eu sempre observo as próprias regiões. Então, se eu pegar essa primeira aqui, onde ela está, né? Ela está aqui em A barra e não está em A. Então, se ela não está nos 2, é porque ela não eliminou aquela letra. Mas ele vai estar em 2, em algum, porque circulou, né? Se circulou 2 aqui, é porque ele, né? Ou aqui, né? Circulou 2, é porque alguma coisa eliminou. Então, o A barra, né? Ele não eliminou. O B, ele está nas 2. Então, ele eliminou. E o C barra, ele também está nas 2 aqui. Do C barra, mas não está em C. Então, aqui dá a impressão, C barra está nas 2? Está nas 2 partes do C barra, então ele não está em C. Então, como ele não pegou os opostos, ele não elimina. Então, essa região aqui, ele está A barra e C barra. Ele está, que pode confundir por não estar. Está em 2 regiões, mas na verdade é tridimensional, então é uma só. E aqui no meio fica mais fácil de enxergar. Pode falar.
É como se a gente pegasse a ponta da esquerda e a ponta da direita e fizesse um tubo, né? Tipo uma folha de Isso. papel. Exatamente, exatamente. Então, tanto faz aqui qual que você pega. E a Profe- parte de cima e de baixo também, né? Pode enxergar assim também. No caso, como tem duas, não precisa enxergar assim no caso de 3 variáveis. 4, sim. Vai dobrar dos Ô, dois professor, lados. mas Pode vamos falar. supor, ali, ó, no A barra e no A normal. Se os dois fosse um, tá ligado? Tanto do lado de cá quanto do lado de lá. Faria duas células na vertical ou duas horizontais ligando as colunas? Ah, sim. Vamos ver aqui, ó. Você diz aqui, Aí C1. esse aqui C1, E a do outro lado C1. Isso, C1, exato. né? Aí seria isso aqui, ó. Seria um agrupamento com 4. Mas na vertical também funcionaria ou não é correto fazer? Então, no caso funcionaria, mas você ia deixar de simplificar. Você disse se você fizer isso aqui, né? Circula esse, circula esse. Isso. Então, você Mas daí pode seria circular, mas só aí você deixou de simplificar. sim, Porque concordo, você entendo. pegar agrupamentos maiores é melhor, Ficaria na né? quadra, né? Entraria na quadra. Então, o agrupamento, Entendi. por exemplo, nesse caso específico aqui, eu teria já uma eliminação maior, porque esse círculo aqui, vou pegar aqui, Seria mais inteligente. de novo, seria mais otimizado, porque ele eliminou A, eliminou B, sobrou só, daqui sobrou só o C barra. Você faz os dois agrupamentos, aí você teria eliminado alguma coisa, mas teria eliminado aqui, aí ficaria B barra, C barra, né? Então isso aqui ficaria B barra, C barra, mas e o outro lado, né, que você acaba circulou aqui, né? Eliminou. E aí ficaria B, C barra. E aí vai caber a simplificação por álgebra de Boole. Porque o B vai acabar sendo eliminado se eu colocar o C barra em evidência. Então, se eu caio nessa situação usando o mapa, é porque circulou menos do que devia. Né? Circulou menos. Aí, se eu circulo mais, já sai o C barra. Aí eu não preciso fazer, eu coloco ali o C barra em evidência, aí B barra mais B, e elimino esse. Se eu fizer isso, é porque eu circulei errado. Se eu enxergar uma simplificação algébrica no mapa, é porque faltou circular algo a mais. Então, veja que aqui vai sair direto quando eu circular. Claro que aqui não tem, aqui é 0, né? Mas se aqui fosse 1. Pode falar. Se o senhor não ligar, o senhor pode explicar de novo como que o senhor chegou no AC mais a barra C barra, que eu não tô entendendo ainda. Peraí, vamos lá. Não incomodo não. Entendeu? Perguntem. Eu sempre falo que na sala de aula eu vou olhando e vou vendo a expressão da galera, né? Olhando para cima, tal. Falei, viajaram, vamos lá, vamos voltar. Aqui vocês têm que me falar sempre. Essa parte aqui, né? Da onde isso chegou aqui, né? Foi essa a pergunta? Isso mesmo. Perfeito. Vamos lá. Primeiro eu tenho que enxergar um pouquinho no mapa aqui onde seria as próprias regiões de cada letra, né? Cada uma vai estar ali, né? Num pedaço ocupando 4. Então, para enxergar melhor aqui, se eu pegar aqui, qual que é a região do A barra? Veja que eu tenho um risquinho a mais aqui, ó. A barra é toda essa região aqui. Então, eu tenho que enxergar isso, e do A é toda essa região aqui. E aí, na hora de circular, eu vou ver essas, né, onde ela está em duas. Na região do B, tem que apagar aqui para enxergar. E a região do B e B barra, ele sempre pega todo o mapa, né? Então, B barra tá esses 4 aqui, e o B, esses outros 4 aqui. Já o C tá o C barra os 4 da ponta e o C os 4 do meio. Então, eu tenho que enxergar essas regiões, né?
Se eu pintar todos ali, fica bagunçado. E aí, como é que eu chego nessa... aqui já está circulado aqui no próprio PowerPoint, né? Agrupou aqui, né? As duplas aqui. E aí, como é que eu chego na expressão? Eu vou olhar, por exemplo, esse círculo aqui. Eu vou olhar o A, B e o C. Qual que ele está pertencendo, esse agrupamento inteiro, né, pertencendo nas duas regiões. Então, se essa linha toda, duas regiões assim, quando eu digo duas, se ele está no A e no A barra, ou se ele está no B no B barra, ou se está no C barra no C, ele tem que esbarrar nas duas para eliminar aquela letra. No caso dessa aqui, ele, em relação ao A, ele só está em A barra, ele só está na parte de cima. Veja que o A embaixo está livre. Esse ponteiro aqui é muito pequenininho. A parte de baixo tem um círculo, mas eu estou analisando só o de cima, né? Analisa um por um. Na parte de baixo é toda a região do A. Esse círculo de cima não pega essa parte. Então o A vai para a expressão, né? Qual A, né? Na verdade, um dos dois vai. O que vai é o A barra. Então nessa expressão ele começou ali com A barra. E aí eu vou olhar o B, né? B, ele está nos dois, porque a região do B barra é essa daqui e a do B é essa daqui. Então, da entrada B, ele está na região do B barra e do B. Então, isso já faz com que eu não coloque ele. E porque se a gente fosse aplicar aquelas regrinhas lá que você falou, o B barra e o B, eles se cancelam, né? Isso, nesse caso ele se cancela porque eles estão já agrupados. Então, esses dois aqui já se cancelam. Então, é para já não colocar ele, né? Para enxergar o cancelamento dele aqui. E aí, quando a gente vai observar o C, eu vejo que esse agrupamento, que foi o primeiro que eu fiz aqui, né, o de cima, ele não está na região do C, ele só está em C barra. Por isso, o C barra aqui. Então, o que dá para enxergar aqui é que o B foi eliminado porque ele está no agrupamento dos dois. Quando eu circulo um círculo de dois números, né, um par, eu vou eliminar uma letra só. Então, claro que se eu já enxergar que letra eu eliminei, eu já coloco as outras, mas eu preciso olhar qual outra que é. Né? Por exemplo, esse de baixo. Né? Ele não tem nenhum pedaço dele que está em A barra. Então, o A vai para a expressão. Né? Agora, o B é a região 4 da esquerda, 4 da direita. Esse agrupamento está fazendo parte dos dois B. Então, o B sumiu. Né? Foi eliminado. E o C, a região do C barra é a dos 4 da ponta. Né? Então, esse círculo só está em C, não pertence nada a C barra. Se tivesse no C barra, ele eliminava, mas ele não está. Então, ficou o C aqui. Então, somou essas duas, eu já tenho o resultado, minha saída é essa. Não sei se ficou claro agora aqui. A gente vai ter alguns exemplos, mas não sei se ficou claro essa jogada de enxergar as regiões. Já melhorou já, professor. É mais complexo, mas eu já consegui entender melhor. Beleza. A ideia dessa técnica é a gente realmente enxergar o agrupamento e já sai a expressão final. Né? Já sai a expressão simplificada, já acabou. Né? Daqui para frente, veja que essa expressão final aqui, eu não consigo simplificar, porque não tem nada para colocar em evidência. Não vou ter, né, aqui, acabou. Ô, professor, só complicando, mas vamos pôr, eu não sei nem se tem como, mas vamos supor que ali, ó, na linha A barra, na coluna B barra, que é aquela, não sei se o senhor consegue encontrar ela aí, a segunda da fileira de cima. Se ela fosse Vamos pegar aqui esse monte de risco aqui. Ok. Vamos lá. Esse aqui sendo 1. Isso aqui, o que né? a gente faria com ele? No caso, ele não participaria de nenhum conjunto e, sei lá, ele seria adicionado como mais um ali?
Não, eu não colocaria como um termo sozinho, né? Por quê? Né? Ele está aqui aparentemente sozinho, mas eu tenho duas opções. Ou eu circulo com o de baixo, ou eu circulo com o de cima. Se eu considerar ele sozinho, eu vou estar fazendo errado, por exemplo. Vou fazer o exemplo aqui. Se ele estiver sozinho, qual que vai ser a expressão dele? Né? Só esse daqui sozinho. Ele vai ser... Ele está ali a barra, B barra C. Né? Mas aí eu acrescentei aqui, ele vai acabar colocando em evidência alguma coisa que vai dar certo. Quer Sim. dizer, funciona, mas não simplificou. E aí eu posso agrupar ele com o de baixo ou com o de cima. Qual que é melhor? Tanto faz. Né? O importante é você fazer um agrupamento. Eu não posso agrupar 3, mas assim, se eu agrupar com o de baixo, Vai ser um eu vou ter um agrupamento de 2. resultado. Eu vou agrupar, esse aqui já estava pertencendo a um grupo. Mas se for para aumentar a simplificação, ele pode pertencer a mais de um grupo sem problema. Então, aqui, por exemplo, esse agrupamento ficou na minha vertical. Ele eliminou o A, porque ele pertence aos dois. Então, O no B caso, ele barra e cai o C, naquele não. caso anterior. Ele Ele ficou encaixa aqui. no quadro. Perdão. Não, aqui seria... Então, aqui ele vai cair, né, na região do... A barra sumiu, né, ficou B barra C, que é o que sobrou aqui. Né? Então, o A sumiu. Ele ficou aqui B barra C. E aí eu não tenho o que fazer aqui. Aqui vai ficar B barra C. Eu não tenho mais... Se eu colocar em evidência aqui o C, vai ficar A mais B barra, que não elimina muita coisa aqui. Você só modifica, né? Aí sim pode. Sim. Agora, se eu quero pegar com o de cima, pode? Pode, vai ser uma outra opção. Né? Vai dar outro resultado? Vai. Mas vai ser equivalente. Se eu Entendi. escolher... Nunca os dois, porque os dois aqui, ó, eu estou fazendo um círculo a mais, né? Sem necessidade. Eu já peguei todos número 1, então não precisa. Então, esse aqui seria uma opção, né? De pegar aqui. No caso, ele eliminou o C, né? Então, ele vai ficar ali a barra. No caso aqui, ficou a barra B barra. Então, esses dois é um ou outro, né? Os dois não teria sentido, porque funcionaria, mas sair do objetivo da simplificação. Compreendo. E Obrigado. cabe algumas simplificações também. Então, nesse caso aqui, você veja que no seu exemplo foi bom, porque eu não tenho uma resposta única. Eu tenho duas opções que são equivalentes e as duas estão certas. Agora, pegar as duas que estaria errado. Alguns casos aqui que não tem como simplificar, porque eu não tenho como circular nada nisso aqui. Né? Eu não posso na diagonal, então é isso mesmo. Isso aqui não preciso do mapa. Na própria tabela vai dar a mesma coisa, né? Vai dar essas expressões com 3 multiplicações aqui. Só que se eu jogar no mapa, vai dar a mesma coisa também, ó. Que eu estou aqui aonde? Cruzamento de A barra, B barra, C. Se eu tiver na tabela, vai ser exatamente a mesma coisa. Então, nesse caso, nem sempre dá para simplificar. Né? Pode falar. Então, tipo, não tem um macete ou algo assim que a gente... Porque, por exemplo, isso está na tabela. De primeira, eu não vou enxergar que ele não cabe no mapa. Isso aí a gente não vai ver. É só a partir do momento que a gente faz. Correto? Ou tem alguma forma de ver antes? Ah, não. Interessante é você jogar. Não, nem sempre dá. Às vezes você vai olhar na tabela, a não ser que você visualize dentro do mapa aquela sequência, mas é mais difícil. Né? O mapa já foi feito que é para ajudar a visualizar. Né? Aqui no Porque... mapa, a gente já enxerga que não dá para simplificar. Agora, na tabela, não vou enxergar isso com facilidade. Entendi. Até poderia, mas né, meio que você prevê o Tem muita mapa habilidade. olhando a tabela. Então, seria possível, mas não é muito Muito prático. complicado. Ficaria meio difícil de enxergar. Aqui, assim, eu posso colocar até alguma coisa em evidência nisso, mas eu já vi aqui que não cabe, então não cabe, né? Que no caso já deu para ver que não cabe simplificações aqui.
Então puxou da tabela, fez o caminho e bateu. Quer dizer, o circuito é esse, né? Então, simplificar não é obrigatório, né? Às vezes não cabe simplificação porque o circuito é específico, né? Ele realmente usa todas as variáveis ali do sistema. E alguns usam, mas cabe lá uma certa simplificação. Pulei a parte aqui que eu queria, mas voltei, né? A ideia é fazer um exemplo, né? Para tentar fixar essa ideia, né? Para que vocês façam agora um exemplo aí para exercitar um pouquinho isso, né? Anotar, né? Essa prática de anotar é importante. Então, vou dar um minutinho aí para vocês fazerem esse exemplo, para a gente ver os resultados aí possíveis dessa simplificação. Então, aqui eu tenho já a entrada, a sequência, aquele esqueminha lá, ó. Aqui eu tenho 01, aqui eu tenho 0011 e vai repetindo. Aqui eu já tenho 4041. A repetição está aqui. Então, o esquema de montar as entradas é sempre o mesmo. Sempre dobrando o anterior aqui, os agrupamentos. E aí, joga aqui e vamos ver o que dá na simplificação. Então, tinha aí uns minutinhos para vocês fazerem. Mas tendo dúvida aí, vão perguntando, por favor. Lembrando aqui para não começarem errado, né? A sequência aqui é 01. Ele tem aquela troca da ordem aqui nas duas últimas. Professor, quando a gente fala desse de Carnot, por exemplo, a gente sempre vai olhar para a tabela já fazendo a inversão de ABC? Porque ali na tabelinha embaixo você colocou a interseção de A', B', C' como zero. Mas aí eu olho direto na tabela ou já está invertido na tabela? Já é ABC com barra? Ah, não. Aqui está invertido a ordem, né? Ó, o que seria aqui, né? 0, 2, 3 aqui. Não sei se é isso que você quis dizer aqui. Não, o primeiro zero que tem na tabela aí abaixo, né? Que é A', B', C', deu zero, que é o caso zero. Sim, ele é o 0 aqui. Isso, quer dizer a primeira linha da tabela maior, certo? Isso. Mas na tabela maior só tem o ABC. Quando a gente fala de Carnot, já olho para essa tabela pensando na inversão? Porque na tabela tá ABC, não tá A', B', C'. Ah, não, não. Na tabela é ABC. Né? Quando tá 0, o que a gente faz, não sei se foi isso que você quis dizer. Quando eu estou naquele esquema de fazer pela outra técnica, aí eu penso na inversão porque eu tenho 001, por exemplo. Aí eu venho aqui a barra B barra C. Mas aqui eu estou colocando a saída, direto a saída, sem inverter, sem fazer essa... porque é a posição 000. Né?
Aqui eu estou na posição 000. Aqui seria o quê? 001, que é o 1 em decimal. Ah, entendi. Então, eu só transfiro. Nesse foco caso, nas eu só posições. pego a saída e jogo na tabela. Tá. Faço isso automático. Entendi. O foco é mais a posição do que a inversão. Depois Isso, que eu não vai posicionar, inverter nada. eu vou olhar o resultado das inversões, por exemplo. Isso, aí eu vou olhar os agrupamentos, mas na verdade aí eu não faço essa inversão da mesma forma que a gente fazia antes. A gente olha onde coincidiu os agrupamentos aqui. Certo, entendi. Obrigada. Imagina. Esse negócio de preencher a tabela também dá umas encabuladas, hein? Tá louco. Ah, mas aí é só, né? Aqui, no caso aqui, né? Se você fizer, né? Quem mexe no Excel aqui, ó, joga a tabelinha, já faz a célula copiada da outra posição, você jogou a saída, já sai a tabela, né? Porque é copiar e colar na posição certa, né? Então, mas é isso que eu tô comentando, Celso, tipo, encontrar essa posição, porque, tipo, agora o senhor tá usando, que nem, nos exemplos anteriores, pelo que o senhor mostrou, tinha toda uma lógica para a barra B barra, C barra, ser 1, entendeu? E assim como o 3 e o 2 ser invertido, tem uma lógica atrás disso. Essa lógica que é um pouco difícil de entender, entendeu? Aqui a primeira parte se diz depois do agrupamento, né? Que a primeira parte é copiar. Não, senhor, o que eu digo é sobre pôr os números na tabela. Por exemplo, o primeiro número da primeira parte, o 0, que é o número 1, a primeira linha da tabela, tem um motivo para ele estar naquela posição. O 2 tem um motivo para ele estar naquela posição. Aqui, se eu entendi o que você falou, aqui, assim, por que essa saída está assim? Aqui é um exemplo chutado. Porque, na verdade, se a gente for criar uma tabela, né? Não foi isso? O que eu digo é, tipo, por exemplo, tá ali, 0, 1, e daí chega o 3 e o 2 inverte. Ok, a gente sabe que ele inverte, mas tem um motivo lógico para ele inverter, não tem? Ah, sim, entendi. Agora entendi o que você falou. Esse motivo lógico que me complica um pouco, entendeu? Aqui, na verdade, foi criado o mapa a partir da observação da tabela, então eu não tenho uma equação para isso, né? Aqui, na verdade, toda vez que for 3 entradas, eu vou colocar nessa sequência. Toda vez que for 3, eu coloco nessa sequência. Aí fala, por que isso, né? A sua dúvida é por que isso está assim, né? Por que foi criado assim, talvez? Não, é porque eu quero saber o porquê a sequência é essa. Qual a lógica da sequência sempre essa? Não a sequência da tabela, mas a sequência que a solução é colocada no mapa. Porque tipo, no jeito que a solução é dividida dentro do mapa. Qual que é a conta, qual que é a formulazinha pro 0 tá ali, pro 1 ser aquele, pro 3 tá invertido com 2, entendeu? Na verdade, se você colocar na sequência 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a linha de baixo vai ficar C', C, C', C. Só que aí a tabela agrupou o C num quadrante para ficar mais fácil de visualizar e fazer a simplificação. Aqui se eu trocar a ordem, né, a técnica é isso, mas o que ela falou tem razão. Se eu mudar a ordem aqui, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir agrupar, né? O objetivo era enxergar, por exemplo, se a gente olhar aqui, como é que foi, mais ou menos como é que o Carnot desenvolveu a ideia aqui, né? Se a gente olhar, por exemplo, as duas primeiras linhas, né? Tá uma do lado da outra. Mas por quê? Se essas duas for 1, o próprio C não está fazendo diferença nesses dois pedacinhos. Por exemplo, se for 1 e 1, o C não faz diferença. Quem manda é a B. Porque se o C é 0 ou o C é 1, o resultado é o mesmo. Se fosse 1 e 1 aqui no caso, né? Então aqui está junto, né? Eles estão aqui do lado. Né? Agora, essa mesma coincidência pula 1. Então você tem uma... Vou apagar aqui para ver se eu consigo demonstrar essa ideia. E aí, é claro, foi feito um estudo em cima para testar todas as possibilidades aqui, né? Mas ele coloca aqui
essa linha do lado dessa linha. Então, eu tenho aqui 001, 001. Né? E aí, por que esses dois aqui, né, elimina? Quando esses dois é 1. Então, esse aqui tem um aqui, esse aqui tem um aqui. Qual é a coincidência? Veja que o 01 e o 1 está aqui, né? O A é sempre a mesma coisa nesses dois casos. Então, na hora que a gente vai simplificar os dois, eu vou acabar eliminando, né? Vendo aqui que o B não faz diferença. Ó. Porque veja aqui, ó, 0, eu tenho saída 1. Aqui repetiu, 0, 1. Tem a saída 1 de novo. E o B foi 0, o B foi 1, esses dois não faz diferença. Então, esse vai ser o agrupamento aqui. Então, na verdade, aqui, não sei todos os detalhes aqui do próprio Carnot que criou, mas foi essa a ideia, o agrupamento sem enxergar. Aqui, para enxergar isso, que eu tive que pensar um pouco, né? Para enxergar que dessas duas saídas, o B não faz diferença. Aqui, eu circulo e já enxergo. Então, é uma maneira de visualizar, porque aqui, para visualizar todas as condições, é meio complicado. Né? Então, foi colocado essa disposição para a gente enxergar essas coincidências. Não sei se... Sir, eu estou tentando reformular minha pergunta, porque eu acredito que ninguém tem entendido muito bem e eu não tenho me expressado tão bem também. O que eu queria dizer para o senhor é que, tipo, até entendo, essa é uma maneira de deixar mais fácil a visualização da simplificação. Então, por isso que Carnot criou isso aí, ficou bonitinho para Pandora. O ponto que eu estava querendo chegar é que é o seguinte, a solução tem que ter uma distributiva, entende? Ela tem que ser distribuída corretamente dentro do mapa para que a gente possa visualizar essa simplificação, correto? Sim, exatamente. Era esse o meu ponto. Qual a lógica por trás dessa separação? Se o senhor voltar alguns slides, eu acho que até tem essa lógica, só que o senhor me pulou um pouco, sabe? Não sei se o senhor parou para ver, quer ver, ó. Não, um pouco. Um pouco. Era um que tinha os números em cinza claro. Esse. Essa lógica que, tipo, me encabula, tá ligado? De por que o caso 0, por exemplo, é esse, entendeu? Que o caso 1 tem que ser esse. É essa visualização que eu tô com dificuldade para distribuir dentro a solução dentro do mapa para eu achar a simplificação. Não sei se o senhor conseguiu entender agora. Bom, vamos lá. Aqui, na verdade, da forma que foi construído o mapa, se eu não sei os números que está aqui dentro, eu vou acabar achando pela intersecção das letras. Não sei se você conseguiu ver aqui. Aqui eu tenho A barra, B barra, C. Está escrito aqui, mas na verdade eu tenho aqui. É o encontro delas. B barra e C. Então, o cruzamento das três. Né? Então, a forma para enxergar, aqui está o cruzamento. Né? Por isso que a ordem trocou aqui. Né? Porque o cruzamento aqui do B, C com a barra é o caso 3 e não o 2. Sim. Né? Aí, claro, se eu fosse fazer na ordem, eu tinha que trocar as letras. Só que aí eu não ia ter os agrupamentos impares e aí eu ia voltar e não enxergar corretamente o que poderia ser eliminado. Aí eu ia enxergar a mesma coisa que eu enxergo na saída, e aí enxergar a saída seria mais difícil. Então, talvez essa aqui, não sei se eu consegui responder sua pergunta, mas a sequência aqui tem a lógica do cruzamento, né? Agora, eu não sei os detalhes, por exemplo, da onde saiu da cabeça do... Depois de pronto, tranquilo, eu entendo aqui que funcionou. Agora, onde da cabeça do Carnot saiu esse negócio para dar certo, eu não sei. O maluco era meio louco. Depois de pronto, beleza, né? A gente está enxergando aqui sem problema. Eu enxergo que quando eu junto as duas, eu realmente tenho uma das entradas que não fazem diferença na minha saída. Mas a sacada para fazer isso aqui, aí sim, foi a sacada dele enxergar. Depois de que ele enxergou, aí todo mundo enxerga, né? Mas antes de alguém enxergar, teve
teve alguém para pensar, né, nessa forma aí. Tá, não, era isso mesmo, senhor, porque a minha maior dificuldade era sobre esse negócio de distributiva. Porque, por exemplo, eu não queria decorar que chega ali no terceiro caso, tem que inverter. Por exemplo, se eu decorasse um negócio desse, ia chegar na hora, eu ia preencher como se fosse uma tabelinha normal, entendeu? Para mim, sim. ficaria mais fácil visualizar dessa outra forma, que é eu não sei se é só para mim, mas dessa forma de lógica de o porquê ser distribuído dessa forma. E a barra B barra C barra é o primeiro caso, a barra B barra C é o segundo caso. Aí fica para mim mais fácil. Isso, entendeu? não, você tem razão. Chegou aqui, você fala, qual que é esse? É o 2 ou 3? Aí você vai ver que, na verdade, aqui eu tenho o A barra, B e o C. Então é 0, 1, 1. Então pulou uma da sequência. Sim. Mas aí, de qualquer forma, você acaba tendo que alguma coisa decorar, que você tem que decorar a posição das letras, né? Sim, sim, isso com Aí, certeza. Isso a gente tem que decorar o modelo da tabela. modelo da tabela, sim. Não tem jeito, né? Sim. Porque aí, se você trocar as letras aqui, né, bagunçou. É Sim. claro que eu posso trocar as letras aqui e trocar aqui, mas eu tenho que manter a posição, que esse é o caso 0, o caso 1, 2, 3 e assim por diante. Entendo, senhor. Obrigado, senhor conseguiu responder. Imagina, consegui Desculpa responder. ter complicado, Beleza. senhor. Não, mas tô aqui para isso, tranquilo. Professor, Se eu não entender a pergunta aí, vocês perguntam de novo, que, né, às vezes não fica tão Não sei claro me e a gente expressar bem também. vai fechando. Opa, pode falar, alguém falou, não vi quem foi. você consegue voltar lá naquele exemplo que você estava dando pro Wesley? Sim. Esse aqui, Esse né? aí, esse aí. Tanto o nome do caso, né, que é caso 0, caso 1, caso 2, caso 3, como qual é a lógica que vai dentro, é mais fácil eu decorar onde fica cada caso com o tempo, não é, professor? E Porque depende. eu não preciso ficar pensando a respeito onde é que eu vou colocar o quê a partir da minha Que, na saída. verdade, o caso 0 é o 0 em binário, né? Considerando que o barra é o 0 aqui, né? Ele está usando o próprio esquema aqui é o barra ser o 0. Então, aqui, 0, 1, 2, 3 está em decimal. Então, se decorar a Sim. posição, também vai automático. Acaba tendo que pegar o jeitinho né, de qual que é o mapa. Né? Porque, por Mas exemplo, se a gente está usando três entradas, mas aí quando chegar com 4 entradas, vai ficar muita coisa também, né, professor? vai mudar, exatamente, vai mudar. Não, por isso que eu falo que eu não acho, na minha opinião, na hora de pedir um exercício, eu não acho relevante ter que decorar isso aqui. Então, se é mesmo uma prova impressa, eu coloco isso aqui lá no meio da prova, né? A Então é sequência bom. aqui. Eu não cobro isso, mas é o que eu falei. Se você for fazer uma prova para essa disciplina específica, o pessoal que faz, por exemplo, a disciplina de eletrônica digital, é uma disciplina só disso, né? Então, aí você tem que saber, porque a gente vai encerrar esse assunto essa semana. Então, né, cobrar que decore tudo não há necessidade. Mas mesmo assim, eu sempre coloco isso aqui, porque na hora que eu for ver também eu vou olhar, porque não precisa decorar tudo, né? Decorar, tem que raciocinar, tem que saber usar a ferramenta, né? Decorar, para mim, pelo menos no meu ponto de vista, não interessa tanto. Saber usar, sim, é o que mais importa aqui no nosso caso. Chegamos aqui novamente. Mais alguma pergunta, pessoal? Podem perguntar, fica à vontade. Estou colocando aqui, mas não estou pressa para correr e atropelar, não. É só para quem estava fazendo aí olhar aqui. Tranquilo? Posso fazer? Alguma dúvida aí? Vamos lá. Vou apagar isso aqui. A letra já não ajuda, então vou mudar de cor, né? Azul aqui para o primeiro círculo. Então, esse aqui a gente vai ver que não necessariamente, né, não vai ter uma resposta só, porque vai cair naquela condição até de outra pergunta aí, né,
que fizeram dos agrupamentos. Porque eu posso agrupar esse aqui. Eu tenho o de baixo para agrupar, vai sobrar esse aqui, né? Que eu posso, na verdade, fazer um agrupamento pela a cor aqui de novo. Fazer o agrupamento aqui pela minha, usando aí a parte que é tridimensional, aí sobrou esse. Esse eu posso agrupar com o de cima ou posso agrupar com o outro, né? Então, tanto faz o lado que eu agrupar. Na verdade, eu preciso fazer o agrupamento, um ou outro, né? Não devo, né? Não teria sentido se eu fizer os dois. Então, esse aqui, aí eu vou colocar aqui na vertical. Mas poderia colocar na diagonal aqui, na horizontal aqui. Diagonal não, na horizontal. Coloquei aqui na vertical. Ah, mas alguém fez do outro jeito? Tudo bem, também vai dar o resultado diferente nesse círculo, né? Mas não vai ter diferença. E aí a ordem que eu vou colocar aqui, tanto faz a ordem dos agrupamentos que eu vou analisar. Vou começar aqui que eu já estou com a mesma cor, vou começar com esse aqui. E aí eu sempre olho os dois. Quando eu agrupei, fiz um agrupamento, vai eliminar uma letra. Se eu agrupei 4, vai eliminar 2. Se eu agrupar os 8, eliminei o circuito inteiro, né? Seria as 3. Então, claro, se eu agrupar os 8 é porque toda a saída é 1, eu não tenho circuito. Mas aqui, então, eu eliminei o A, né? Porque ele está em A barra e A. E vai sobrar aqui o B barra C. B barra C. Mas, e aí eu vou trocar aqui de novo aqui. No azul ali escuro, eu estou nessa região aqui que uma letra eu eliminei, que foi o B. Está nas duas. Mas eu estou no A barra e estou no C. E aí, último. Tem um atalho melhor aqui para essas cores aqui, mas último aqui, eu estou eliminando o B, que ele está nos dois, então eu estou na região do A e do C barra. Né? E esse aqui eu teria ainda uma opção, né? O B barra C ainda teria uma opção de circular dois de baixo, né? Que seria uma alternativa, nunca os dois, mas seria uma alternativa aqui. Se eu quisesse circular o de baixo, opção aqui, tá? Faço tracejado aqui, ficou zoado o tracejado. Seria uma opção aqui. Se eu fosse fazer o de baixo, aí eu teria eliminado o C, mas ficaria AB barra. Então, aqui seria A barra. Então, essa aqui, uma ou outra opção, seria viável, as outras não teria diferença. E aí eu já tenho o meu circuito, né? E aí simulando aqui essa saída, né? Se eu colocar lá no Deus, colocar em qualquer software, vou fazer essa aqui, posso conferir, né? Se cada um dá certo. Uma maneira até de conferir, né? Mais rápida, né? Eu teria que conferir linha a linha, né? Mas uma maneira de conferir de forma mais rápida aqui, por exemplo, quando que isso aqui vai dar 1? Né? Quando o A for 1 e o C for 0. Eu vejo as opções aqui. Quando o A for 1 e o C for 0, tem essa daqui, tenho duas. Maneira de fazer ao contrário. Eu posso substituir linha a linha também. Aqui, quando o A for 1, ou quando o A for 0 e o C for 1. A for 0, aqui embaixo, e o C for 1. Então, aqui, tá aqui também. E aqui, quando o B for
0 e o C for 1. Que região que o B é 0 e o C é 1 pode coincidir, não tem problema. Né? Então, eu vou olhando aqui de o B é 0 e o C é 1, sobrou esse daqui. Então, eu confiro, né? Na verdade, conferia, porque assim, só se vai dar errado, só se errou o mapa. Né? Se não errou, seria né, um teste final para a gente garantir que não teve nenhum erro no procedimento. Né? Alguma pergunta? Acho que é só abrir o microfone e fechou. Se tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade. Esse resultado aí dessa saída dá para simplificar mais ou nem? Não. A ideia aqui, até não consigo muita coisa aqui e colocar em evidência. Eu posso até colocar em evidência, por exemplo, o C. Só que aí vai ficar dentro B barra mais a barra. Se isso no circuito ficar mais interessante, se der alguma economia ali, alguma coisa, tudo bem. Né? Mas, na verdade, não foi uma simplificação. Só foi né? Colocou em evidência e passou a não simplificar. Então, pode colocar se enxergar que aquilo vai dar vai reduzir alguma coisa nas portas, ou usar uma porta que já tem disponível, né? Porque você, às vezes tem mais de um circuito, tem outras saídas que já tem alguma coisa, então isso é possível. Isso cabe aí, né? Tá? E, Caríssimo professor, perguntou aqui que acho que está com problema no microfone, mas eu volto a circular ali, não tem problema. Pode falar. o mapa de Carnot, ele sempre vai dar uma expressão bem simplificada, tipo, eu não vou precisar usar álgebra de Boole para poder simplificar mais ainda esse circuito? Isso, exatamente. Eu não vou precisar usar a álgebra. Se eu cair numa situação que eu usei a álgebra, é porque eu circulei errado. Né? Porque circular errado não vai dar errado. Né? Errado do tipo, vai ter uma saída que era 0 e agora deu 1. Não, se você circular 1 a mais, você vai deixar de simplificar. Ou assim, pegar um agrupamento que era 4, você só pegou 2. A expressão vai cair numa álgebra de Boole para simplificar. Então, ou seja, faltou a simplificação. O Carnot sempre vai dar o menor possível. Né? A única coisa que pode ser um pouquinho menor, né, ou ser mais prática na montagem, seria algumas alterações. Vou pegar aqui. Não vou nem apagar aquele ali, que pode ser que alguém fez naquele esquema. Né? Mas, por exemplo, né, eu tenho uma possibilidade, eu tenho C e C aqui. Então, eu posso colocar o C evidência e colocar aqui B barra mais a barra. Saiu ruim ali. Mas eu posso até colocar, mas eu não vou eliminar mais nada. Não vai ser uma simplificação significativa ali. Professor, a parte do preenchimento da tabela eu consegui entender. Mas o senhor pode fazer dela para frente na hora de circular, só para tirar mais dúvidas, por favor? Sim, posso sim. Vamos refazer esse pedacinho dos círculos aqui. Obrigada. Para poder enxergar, imagina. Deixa eu apagar esse pedaço aqui para ficar... Apagar esse aqui, ó. Vamos refazer esse aqui para enxergar o círculo. Opa, peguei coisa a mais ali. Então, aqui eu tenho... Esse aqui já está até mais arrumadinho para eu se circular, né? Vou fazer com esse aqui. Então, na verdade, aqui foi transferido, então essa parte aí, né, já tinha entendido. E aí eu vou circular agrupamentos de... não seria agrupamento, seria um termo, mas eu tentar o maior número possível. Mas em potência de 2. Né?
Então, eu posso pegar 2, 4 não dá porque sobrou um 0, eu só posso pegar o 1. Tem um 0 aqui, eu não posso pegar esses 4. Se aqui fosse 1, eu poderia pegar os 4, mas aqui não é. Então, eu posso pegar agrupamentos de 2. Esse aqui eu vou fazer o mesmo, fazer diferente, né? Se eu começar por esse aqui, por exemplo, peguei 2. Né? Isso eu posso, né? Vertical ou horizontal, eu posso pegar esse agrupamento. Né? Aí esse ficou sozinho, eu posso pegar de novo com esse outro 1 do lado. Eu não posso pegar na diagonal aqui, né? Nem pegar o 0. Tem que pegar, agrupar tudo que for 1. Então, esse aqui eu posso circular esse aqui. E aí sobrou esses 2, eu posso pegar esses 2, considerando aqui que o mapa é tridimensional. É como se eu colasse esse lado nesse lado aqui. Se tivesse, né, feito um cano ali, né? Ficasse um redondo ali. Então, faço esses agrupamentos primeiro, enxergo esses agrupamentos. Tranquilo aí? Deu para pegar essa, como eu circulei? A maneira que eu circulei? Então, veja que no outro eu fiz... Né? A sequência, na verdade, aqui, se eu começasse pelo de baixo, eu ia fazer uma sequência... Tem as regras. Mas não tem uma só possível, que nem nesse caso eu poderia, né? No anterior, eu comecei pelo de cima, circulei o de baixo e acabei circulando de forma diferente, né? Então, tem a regra para circular, mas não tem uma única forma de circular o mesmo mapa, que é o que aconteceu aqui. Né? E aí eu tenho a forma de enxergar. Cada círculo vai ser uma expressão. Né? Então, eu tenho 3 círculos, eu tenho 3 somas. Né? Sou obrigado a somar essas 3. Então, se eu pegar aqui a de baixo primeiro aqui, vai me eliminar o agrupamento de 2, eliminou 1. 4 eliminaria 2. Então, esse eu posso usar o esquema de olhar letra por letra. Então, A e a barra, ele está nos 2? Não, está só no A. Então, o A vem. B, barra e o B, ele está nos 2. Então, ele eliminou. E o C, ele está só em C barra, porque o C barra está dos dois lados, né? A região do C barra está para cá, para cá. Então, ficou aqui C barra. Então, eu peguei esse círculo de baixo e fiz. Agora, eu vou pegar o que está aqui vou somar o que está na minha vertical. E aí eu vou olhar as letras de novo. O A está nas duas. Então, eliminou o A. B só está em B barra. Na parte do C, só está no C mesmo, não está em C barra. E aí, eu identifiquei a região que ele está as letras. E aqui eu tenho mais uma, que está aqui, minha horizontal. O A, entre A e a barra ali, eu estou somente com a barra. B está nos dois, eliminou. E o C está só no C, não está em C barra. Então, essa é a minha resposta, que, dependendo do círculo, eu vejo que pode ficar com alguma diferença, porque tem algumas coincidências, algumas maneiras de colocar aí diferente a própria simplificação. Deu para enxergar um pouquinho melhor isso? Né? Deu sim. Na segunda vez ficou mais claro. Isso. Então, essa seria minha saída. Aqui no material, eu não lembro se eu coloquei, eu já vou olhar no final da aula se eu coloquei esse aqui para vocês, porque aí eu circulo aqui para ver o passo, né? Porque se eu mostro direto assim, fica de enxergar. E lembrando que aqui, como está digitado, está no lugar do barra, está o apóstrofo, né? O computador fica assim, né? Dá para colocar barra também no computador, mas acaba ficando mais simples assim. E é uma nomenclatura oficial também. Então, aqui tem uma das formas, a gente pode ser diferente esse tipo de círculo aí. Tem opções, né? Opção para cá, opção para lá, vai dar agrupamentos diferentes. Esse aqui, por exemplo, é um exemplo que está no livro, né?
Então, como tem aí ENAD, tem algumas coisas que tem umas pegadinhas para a gente, né? Que eu vi lá algumas coisas que é um pouco pegadinha. Não tem muito sentido prático. A gente nunca tem a expressão e eu quero jogar na tabela para simplificar. Eu tenho a tabela, o projeto vem da tabela, né? Mas, caso tenha, aí exercício de prova não é prático do mundo real, assim, né, dos projetos. Mas, se eu tenho a expressão, veja que esse aqui eu deixei porque tem questões de, né? Eu não vou cobrar assim, porque eu acho nada a ver, mas a gente sabe que tem aí provas, concurso, ENAD, que avalia o curso, então a gente tem que olhar. Mas aqui é para minimizar essa expressão. Mas a expressão, para minimizar com a tabela, ela tem que ser pensada antes. Então, a expressão está no formato de jogar na tabela. E aí, jogar na tabela é já olhar as posições, né? Aqui eu tenho a barra, B barra, C barra. Então, aqui vai o 1, porque aquela expressão ali foi tirada de uma tabela. Foi tirada de uma tabela, mas não foi dada a tabela, foi dada a expressão. Pulou um passo. Aqui, mesma coisa, eu tenho a barra, B, C barra. Então, eu vou lá, região da barra, B, C barra. Então, meu 1 está aqui. Tirando aqui, então, onde que é aqui? A barra, BC. Eu tenho aqui o A barra, cheguei aqui no meu B, cheguei no meu C, está lá embaixo. Tiro daqui. E ABC, tenho aqui meu A, meu B e meu C. Esse aqui é minha saída, o que sobrou foi 0. Então, na verdade, eu tinha uma expressão que estava no jeito para colocar na tabela. Nem sempre eu vou ter assim, mas se for o caso, assim é possível. E aí, eu faço o mesmo processo anteriormente. Nesse caso aqui, eu tenho um círculo aqui na minha vertical e só mais um horizontal. Não há necessidade de eu duplicar, quer dizer, eu não posso duplicar isso aqui. Se eu duplicar isso aqui, eu deixei de enxergar. Né? Ô, professor, Pode falar. vamos, por exemplo, o senhor passa lá a tabela com a solução e pede para a gente fazer a simplificação com o mapa de Carnot. A gente pode fazer primeiro o básico, que é fazer essa expressão na tabela e passar essa expressão para o mapa de Carnot? Não pode, é uma maneira. Né? Eu estou achando bem mais simples. Aqui, mais que fácil na verdade, a quando você tem uma expressão maior, né, com mais saída, eu vou ter com 4. Eu vou ter um monte lá de expressões. Eu vou acabar tendo um pouco mais de tempo para fazer isso. Mas se assim ficar mais fácil de enxergar, não tem problema. Agora, direto isso aqui sem a tabela, não faz parte de um projeto real, né? Projeto real eu sempre tenho a tabela, porque é a tabela que me sai o projeto, né? Eu nunca saio com a expressão e falo, oh, quero simplificar essa expressão. Não, eu tenho a tabela, aí eu passo para a expressão, aí sim, aí é de verdade o projeto, né? Ou seja, então é isso que eu no estou mundo falando. real, vamos ter, né? Mas aí se você tiver a tabela e fizer a expressão, aí tranquilo, pode jogar aqui, não teria nenhum problema. Entendi. Seria a mesma coisa. E aí você não precisa se preocupar com a ordem, você só decora a posição, né? Que é bem mais prático. Pelo menos eu achei a forma mais prática até agora. Não, então, sem problema. Pode ser usada assim. Veja que essa expressão inicial, para a gente até analisar, vai sair bem mais curtinha, né? Eu tenho aqui na primeira a barra, porque não está lá embaixo, né? B, C barra, porque, opa, C barra não, né? B não, quer dizer, B barra está nas duas posições aqui, B barra e B, né? Eu tenho B barra no cantinho e B aqui. Como eu estou nas duas regiões aqui, não vai, o C barra vem cá. Mais essa outra parte aqui, que eliminou só o A, né? E sobrou aqui B, C.
Então, toda essa expressão ficou igual a essa, bem menor aqui. Então, uma forma de fazer. O que eu acho, se a partir da tabela você fizer isso aqui, tranquilo. Aí a gente está no real, né? No real, sempre temos a tabela. Agora, se for dado direto isso aqui, né, fica até mais simples, mas não é real, né? Porque nunca eu tenho expressão. Nunca tenho expressão. Eu tenho sempre, né, num projeto real, eu tenho sempre tabela. Mas se assim ficou mais fácil, tranquilo. Tanto faz o jeito que resolve, né? O importante é conseguir a solução aí. Aí depois, claro que eu não vou continuar agora, né? A gente vai ver aqui. Opa. Não coloquei aqui o 4. Deixei sem querer aqui. Não coloquei aqui com 4 variáveis, porque a ideia não era colocar as 4 hoje mesmo. Né? É só mostrar para assustar, deixa quieto, a gente assusta depois. E aí a gente vai fazer, né, já um treino só na última aula e vai fechar um pouquinho esse assunto, vai ter lá uma tarefinha disso, e aí a gente fecha esse assunto. Voltando, trocando a ordem aqui. A gente vai fechar esse assunto e vamos partir para o assunto lá de microprocessadores, a parte interna, e a gente vai ter aí uma mudança um pouquinho aí nos conteúdos da aula. Então, quem já enjoou disso, fica tranquilo que está acabando. A gente vai partir para outras coisas. Alguma dúvida, alguma pergunta? Comentário aí? Estão entendendo? O quanto a gente vai ter que entrar nesse assunto para poder fazer uma prova? Então, depende do grau da prova. Assim, pelo que eu observei de algumas questões até do ENAD, até aí já dá para resolver. Né? Já não tem problema. E aí que tá, se você for pegar um livro de digital, você vai ter um monte de coisa. Mas na prática, até aí já tá bom para o que a gente precisa. Se eu tiver um monte de entrada, a gente vai usar processadores, né? Que a gente vai ver na sequência já. Então, se eu tenho um monte de entrada, eu quero um sistema mais complexo, isso é para resolver coisas relativamente simples ou apoiar um sistema mais complexo. Só isso para todo projeto, só com essa parte, é para projeto muito simples. Então, e aí você tem tecnologias melhores quando a coisa é complicada. Dá para fazer coisas complexas com isso. Né? E aí vai depender aí, né, de mais a parte. Aí entra muito na parte eletrônica mesmo. O que muda de processadores, a gente vai ver processadores. Aqui eu tenho um circuito integrado para cada operação. Então, a velocidade que isso resolve algumas questões é mais rápida que um processador. Embora o processador tenha lá, né, uma velocidade altíssima, mas não importa, porque aqui todas as operações trabalham em paralelo. Eu tenho um circuito para cada operação. Então, isso, para tratamento de alguns sinais, é extremamente rápido. Só que isso normalmente não está sozinho. Ele entra num circuito, num processador, para tratar aquilo, né, para ter toda a lógica de programação embutida naquilo. Isso a gente vai acabar olhando, só que a gente vai entrar numa programação do processador, né, como um exemplo de como funciona. Depois a gente vai ter um exemplo de como seria aí com um projeto mais real. A gente vai vasculhar algumas coisas aí na parte do processador, e eu vou usar aí o Deus, a gente vai usar algumas coisas para simular, para ter sentido prático, para a gente enxergar algumas coisas. A outra parte eu acho bem mais legal que essa, que entra programação, entra algumas coisas mais interessantes. Mas é isso. Obrigado aí da presença mais uma vez de todo mundo. E a gente segue na próxima aula. Pode falar, pode perguntar aí, fica à vontade. Quem já quiser descansar. Fechar a aula, comentar. Não, rapidinho. Antes, Não, pode ficar colegas, à vontade. Tá tranquilo. Que nem eu com o Guilherme, a gente estava vendo sobre o negócio do Discord que a gente fez. E daí, no dia de hoje, por exemplo, toda terça-feira, a gente tem uma aula vaga, que é uma aula entre o intervalo e a aula do senhor. E daí, a gente estava combinando para os colegas que quiserem, para a gente ir no Discord, e nesse tempo a gente não está em aula nenhuma, mas que a gente está esperando, a gente poder trocar ideia de estudo ou alguma coisa que esteja atrasada. É só para avisar, porque vai que alguém ainda não viu no WhatsApp, alguma coisa assim. Só comentar mesmo. Caso queira, toda terça a gente pode fazer. Interessante, vocês podem
entrar na aula, inclusive, se for o caso, eu deixo agendada a aula até antes, pode ser nessa mesmo, se vocês entrarem antes, para poder já trocar ideia, às vezes um ajudar o outro, né? Tirar uma dúvida com o outro, vocês vão estar aí livre para isso. Né? Bacana, boa porque iniciativa. A gente fica a matéria para pôr em dia, daí é uma ajuda boa. Então, se o senhor liberar a aula, até melhor. Se não for atrapalhar o senhor, fica até mais fácil, que a gente não precisa ficar mudando de plataforma. Aí a gente pode ver com os sim, alunos. Não, posso. Atrapalhar o senhor. Não, mesmo se eu agendar para o horário, é que às vezes eu não agendo antes, mas aí você falando, eu vou agendar. Mesmo que não tiver agendado para o horário, se entrar, ela abre, né? Se você entrar uma hora antes, ela abre. Então, eu já deixo agendado para que vocês possam entrar. Nesse caso, porque como é essa aula mesmo, aí já está aí, né? Só, né? A hora que eu entrar, aviso, entrei e tal. Mas vocês vão estar estudando lá, tranquilo. Ok, até melhor. Agradeço, professor, a ajuda. Não, beleza. Não, boa iniciativa, é bom. Vocês têm uma janelinha ali, já... eu normalmente não vou entrar antes porque eu estou em outra aula nesse horário, né? Estou com outra turma. Então, mas vocês fiquem à vontade. Boa iniciativa. Porque não está todo mundo na mesma sala, né? Se vendo todo dia, então é uma maneira de trocar ideia. Perfeito. Vai fazendo um network aí também com todo mundo, né? É bom, Okay. bom, isso é bom. Obrigado, professor, pela aula. Boa noite. Obrigado a vocês, boa noite. Valeu, professor, boa noite. Boa noite, galera. Valeu, professor.